Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Filho de Peixe. Nessa quarta-feira, análise pré-jogo de uma partida em que o Santos tem duas opções: vencer ou vencer. Vamos falar tudo sobre Santos e Curitiba. Bola rola nesta quinta-feira às 9h30 da noite, no fechamento da 29ª rodada. Vamos falar tudo sobre esse confronto, essa sim, mais uma final de campeonato do Santos. Nossa luta para permanecer na Série A depois de um 7-1, o Santos recolhe os cacos, não tem tempo de sequer lamentar, e aí tem que entrar em campo nessa quinta-feira embalado pela música que diz: levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. O Santos precisa vencer, precisa ganhar, não há outro resultado possível para se o Santos quiser permanecer na elite do Campeonato Brasileiro. Vamos esboçar taticamente, vamos mostrar os campinhos, vamos falar de prováveis escalações, mas antes eu quero pedir para que você se inscreva aqui no canal. Está chegando aqui pela primeira vez? Caiu de paraquedas nesse vídeo? Seja bem-vindo, seja bem-vinda, se inscreva, ative o sininho para saber quando eu divulgo novos vídeos, deixa um like para que o YouTube impulsione esse vídeo, leve esse vídeo para mais pessoas, compartilha também nos seus grupos de WhatsApp, de Telegram, de Facebook, conte para os amigos que tem um novo canal sobre o Santos surgindo aqui no YouTube. Eu quero mais uma vez agradecer a todos vocês que têm, aos novos inscritos aqui do canal. O canal deu uma crescida nesses últimos dias, claro, embalado também pelo vexame do 7-1 do domingo. Agradeço a todos que estão chegando aqui no canal e eu conto com o seu engajamento, com a sua participação para crescer cada vez mais. O seu like, a sua visualização, o seu comentário ajuda no engajamento e é uma forma de retribuir esse trabalho, o conteúdo que eu trago aqui para vocês com muito carinho. Mas vamos lá então falar desse jogo. A boa notícia, como eu disse, né, o Santos pode ser uma boa notícia, a gente espera que sim. O Santos fechará a rodada dessa quinta-feira. A maioria dos jogos ocorrem nesta quarta-feira e na quinta-feira há dois jogos. Um deles o do Santos, às 9h30, e antes, às 7 horas, o Vasco enfrenta o Internacional. Então, em resumo, o Santos entrará em campo na Vila Belmiro, que estará lotada mais uma vez. A resposta que a torcida dá ao 7-1 foi esgotar os ingressos em poucas horas. Então, a Vila Belmiro estará lotada e quando o juiz apitar, o Santos já saberá o que precisará fazer para ou ficar numa situação menos pior, caso não consiga sair da zona do rebaixamento, mesmo em caso de vitória, ou o que fazer para deixar, ao menos provisoriamente, a zona da degola. Porque nessa quarta-feira, lembrando, eu estou gravando esse vídeo às 10 da manhã da quarta-feira, o Santos ainda treina, então pode ter alguma alteração, mas no momento que eu gravo esse vídeo, né, na manhã da quarta, ainda há um treino a ser feito. Mas, como eu ia dizendo, na noite dessa quarta-feira, 7 horas da noite, o Fluminense recebe o Goiás no Rio de Janeiro. Vamos ver que time o Diniz vai mandar a campo, já que o Fluminense só pensa na Libertadores, dia 4 de novembro. Também nessa quarta, às 8 horas da noite, Cruzeiro e Bahia, um confronto direto. Esse jogo, um empatezinho, cairia do céu. Um pouco depois, 9h30, Cuiabá e Corinthians na Arena Pantanal. E amanhã, 7 horas, como eu disse, Vasco Internacional em São Januário, né? E nesse jogo, o Santos abre a rodada com 30 pontos na 18ª colocação, mas se o Santos fizer a sua lição de casa e algum dos seus adversários tropeçar, o Santos sai da zona do rebaixamento. Por exemplo, se o Corinthians perder para o Cuiabá no Pantanal Brasileiro, o Santos, em caso de vitória, ultrapassa o próprio Corinthians, que tem 33 pontos, mas o Corinthians tem uma vitória a menos do que o Santos. Então, se o Santos ganhar, ficará com 2 vitórias a mais em relação ao Corinthians, que é o nosso rival do domingo, no clássico na Arena de Itaquera. O Goiás também tem 31 pontos e se eventualmente perder do Fluminense também o Santos pode ultrapassar o Goiás. O time do Curitiba, a boa notícia, digamos assim, é que foi contra o Curitiba a última vez que o Santos não tomou gol no Campeonato Brasileiro. Lá na longínqua 10ª rodada, o Santos empatou em 0-0 com o Curitiba, na penúltima partida de Odair Hellmann à frente do Santos. O Santos empata e de lá para cá sofreu gol em todas as 18 rodadas consecutivas tomando gol. Então, uma coisa que o Santos precisa ajustar é não tomar gols, né? Tem tomado muitos gols e quanto mais gols você toma, mais longe da vitória você está. Até a 10ª rodada, o Santos havia tomado 7 gols, uma média de 0,7 por partida. Do Coritiba em diante, o Santos conseguiu a proeza de tomar 44 gols em 18 rodadas. Isso mesmo que você ouviu. A média, que era de 0,7 gols sofridos por partida, saltou para 2,4. E o Curitiba também é o time com a pior defesa do Campeonato Brasileiro, com 59 gols sofridos em 28 jogos, o que dá uma média superior a 2 gols sofridos
por partida. Fora de casa também, o Coritiba tem uma campanha de 2 vitórias, 2 empates e 10 derrotas, com 15 gols marcados e 37 gols sofridos. Então, um time bastante frágil, que apesar de ter ameaçado uma reação, é virtualmente rebaixado. Apesar de estar apenas uma posição atrás do Santos, a diferença do Santos para o Coritiba é de 10 pontos, uma situação muito difícil. O Coxa Branca, que tem um investimento, né, fez muitas contratações na janela do meio do ano, é um time virtualmente rebaixado. E para esse jogo, antes da gente começar já para introduzir os campinhos aí para vocês, o Marcelo Fernandes deve manter a escalação que ele utilizou nas últimas partidas. Mais uma vez, apenas reforçando, o Santos treina nessa quarta-feira, mas no momento em que a definição do time ocorrerá, no treino, eu não poderei gravar esse vídeo, então eu estou sentando para gravar às 10 horas da manhã. Se houver uma mudança, que fica aqui pelo menos essa ressalva, até porque o pré-jogo não tem o intuito de cravar a escalação. A gente pega o time base para tentar esboçar taticamente o que a gente pode esperar. Então, a manutenção do time ideal do Santos, digamos assim, com os retornos de João Paulo, Jean Lucas e Soteldo, todos eles que cumpriram suspensão contra o Internacional. João Paulo e Jean Lucas em razão do terceiro cartão amarelo e o Soteldo porque foi punido pelo STJD em razão daquela expulsão imbecil dele no jogo contra o América Mineiro, em que ele é expulso no último lance do jogo, quando o jogo já estava 2-0. Dito isso, dessa longa introdução desse vídeo, vamos passar para os campinhos, então, que vocês já sabem, se tem pré-jogo, tem campinho para a gente tentar trazer a melhor informação, visualmente falando, para todos vocês. Então vamos agora para os campinhos. Vamos então começar com as prováveis escalações. O Santos deve ir a campo com João Paulo no gol, Joaquim, João Basso e Dodô na zaga, Kevson e Lucas Braga nas alas, Tomás Rincon, Jean Lucas e Lucas Lima no meio de campo, e lá na frente, Soteldo e Marcos Leonardo. O Coritiba, por sua vez, pelo que eu vi da provável escalação, também o treinador do Coritiba, o Thiago, deve manter o time que vem jogando nas últimas rodadas, tá? Sendo assim, uma provável escalação do Coritiba é Gabriel, Natanael, Thalisson Gabriel, Henrique, aquele mesmo de passagem de Corinthians, Palmeiras, Vitor Luiz, também velho conhecido de torcedores paulistas, William Farias, Matheus Bianchi, Marcelino Moreno, Seba Gomes e Robson, e lá na frente o argelino Slimani, que já jogou até Copa do Mundo, um jogador tarimbado de muitos e muitos anos de Europa, tá? Para esse jogo, o que a gente pode esperar, tá? Eu vou começar falando aqui do que o Santos precisa prestar atenção. Primeira coisa que eu queria mostrar para vocês é a seguinte: eu estudei o Coritiba e, pelo que eu pude observar, o lado esquerdo do Coritiba, tá? Vamos aqui fazer uma marcação ao vivo para vocês. O lado esquerdo do Coritiba é o principal ponto forte do time, com as subidas do Vitor Luiz, esse deslocamento aqui do Marcelino Moreno, que troca com o Seba Gomes, ora o Seba vem por dentro, o Marcelino Moreno vem pela esquerda, enfim. Mas esse aqui é o principal ponto do Coritiba, esse jogo pelo lado esquerdo, tá? O Coritiba concentra suas jogadas do lado esquerdo, é um time que tem bastante ultrapassagens do Vitor Luiz, que é um lateral bastante ofensivo, e aqui também a jogada de linha de fundo é bastante forte, tá? Então, tem essa triangulação aqui entre eles e o Vitor Luiz acaba com uma certa frequência cruzando essa bola. Vamos fazer uma simulação aqui para o Slimani. Então, a primeira coisa que a gente precisa prestar atenção. Se você já está inscrito aqui no canal há mais tempo, você é testemunha de que em alguns jogos, quando o Santos vai enfrentar um centroavante mais de área, um jogador que tem a bola aérea forte, eu defendo que o Joaquim jogue por dentro. Primeiro, pelo jogo aéreo do Joaquim, pela imposição física dele. E eu defendi isso, inclusive, contra o Inter, quando ele teria, em tese, que marcar o Ener Valencia. Mas deu tudo errado. E eu acho, então, que mesmo que o Slimani seja forte no jogo aéreo, dos 3 gols que ele fez até aqui no Campeonato Brasileiro, 2 foram de cabeça, o Basso vai ter que jogar na sobra. Por quê? O Santos tem tido enormes problemas de cobertura. Nós tomamos um vareio contra o Bragantino, nós tomamos um atropelo contra o Internacional, aqui, em cima do senhor Lucas Braga. Então o Joaquim, por ser o mais veloz dos zagueiros do Santos, vai precisar jogar pela direita para auxiliar na cobertura do Lucas Braga, que está perdidinho da Silva na marcação. E aí, o João Basso vai ter que se virar no jogo contra o Slimani.
evitar que o Slimani tenha liberdade para fazer uma parede, para fazer um pivô e prestar muita, mas muita atenção no posicionamento do argelino dentro da área. O Slimani tem uma característica, boa parte dos times que o Coritiba enfrentou jogam com uma linha de 2 zagueiros. E aí o que acaba acontecendo? Né? Vamos só simular aqui. O Slimani tem um faro de posicionamento muito bom, que ele fica entre os 2 zagueiros e tem uma boa leitura para levar perigo no jogo aéreo. Aqui, na sobra, né, com três zagueiros, pode ser que ele venha aqui no segundo pau, ele também tem essa movimentação. A verdade é que o Santos vai ter que se virar. Não pode, jogando com 3 zagueiros e apenas um jogador de frente, levar muito perigo. O centroavante não pode. Então o Santos vai precisar ter atenção com isso. Outro ponto de atenção, apesar do Coritiba centralizar o seu jogo pelo lado esquerdo, com o Vitor Luiz, Marcelino Moreno e o Seba Gomes, é o Robson, que originalmente vinha jogando pelo lado esquerdo. Mas o Coritiba é um time que está passando por uma fase tão difícil que, para vocês terem uma ideia, o Robson jogava pelo lado esquerdo e do lado direito, se eu não me engano, o ponta direita do Coritiba era um atleta chamado Diogo Oliveira. O Diogo Oliveira simplesmente sumiu do time porque ele se envolveu numa confusão no jogo contra o Atlético Mineiro, em que o Diogo Oliveira simplesmente deu uma cabeçada e fraturou o rosto do Kusevich, que jogava aqui onde está o Thalisson Gabriel. O Kusevich quebrou a cara, literalmente, não tem jogado justamente por conta desse problema na face, e o Diogo Oliveira era o titular pelo lado direito e o Robson jogava do lado esquerdo. Com essa mudança, o Robson passa a jogar do lado direito e esse é outro ponto de atenção que o Santos vai precisar ter, porque o Robson é um jogador que tem 6 gols, 4 assistências no Campeonato Brasileiro, é uma das principais armas desse time do Coritiba, ao lado do Marcelino Moreno e do próprio Slimani, e a gente sabe que o Kevson tem entregado, tem comprometido em alguns jogos recentes. Fez pênalti contra o Bragantino, fez um gol contra o Internacional, então o Santos vai precisar, o Dodô vai precisar ficar atento nessa cobertura do Kevson e também, pelo amor de Deus, cobertura dos volantes, que o Rincon e o Jean Lucas joguem lado a lado, para que cada um possa cobrir de um lado. Como o Rincon tradicionalmente joga do lado esquerdo, que ele auxilie também o Kevson e o Dodô nessa marcação do Robson, enquanto o Jean Lucas será fundamental nessa cobertura aqui para evitar que o Coritiba tenha uma superioridade numérica por esse lado esquerdo do campo, tá? E aí, só para a gente passar então agora para o que a gente pode esperar do time do Santos, de novo, né? Aquela coisa de sempre. Acho que com o Rincon o Santos volta a ter uma saída melhor de jogo, né? O Santos vai ter uma condição um pouco melhor. E aí o que a gente pode esperar? O Coritiba bastante fechado, evidentemente. Não temos a ilusão de que o Coritiba vai vir de peito aberto encarar o Santos. O que a gente pode esperar, então, nessa marcação do Coritiba, que deve marcar com 2 linhas de 4, essa saída de bola centralizada aqui no Rincon, com o Lucas Braga e o Kevson bastante espetados, mas eu vou rodar uma imagem para vocês do que eu espero do Soteldo, tá? Ele que volta ao time, ele tem uma característica única nesse time. Vou colocar na tela para vocês o posicionamento do Soteldo na origem do gol do Santos contra o Bragantino. Então tá aí na tela para vocês. Reparem como o Soteldo se posiciona no que a gente chama de entrelinhas. Ele está entre a linha de meio de campo e a linha de defesa do Bragantino. Mesmo cercado por 5, ao receber a bola nessa zona do campo, nessa condição, para dominar, já projetando o corpo para frente, o Soteldo cria uma jogada de perigo. Ele passa a bola para o Mendonça, que vai cruzar, e o Léo Ortiz vai fazer o gol de honra do Santos contra o Bragantino. Então, voltando aqui para mim, o que eu espero é o Soteldo nesse posicionamento aqui, nas costas dos volantes do Coritiba, flutuando para poder servir, criar uma jogada, amarelar jogadores, criar faltas na intermediária e também, ao receber essa bola aqui, aquela jogada famosa do Santos. O Soteldo recebe e o Marcos Leonardo faz o facão para um dos lados, tá? Então acho que é isso que eu espero. O Coritiba vai estar fechado, não tenho a ilusão de achar que o Coritiba vai encarar o Santos de peito aberto, mas essa movimentação entre linhas do Soteldo e do Kevson e do Lucas Braga, principalmente do Lucas Braga, que é difícil a gente esperar que o Lucas Braga entregue alguma coisa de positiva para esse time do Santos. Mas
Como o Vitor Luiz é um lateral bastante ofensivo e quem cobre ele é o Henrique, que é um zagueiro mais lento, esse jogo pelo lado direito pode ser uma válvula de escape interessante para o time do Santos, inclusive para o Soteldo, que no segundo tempo do jogo contra o Vasco caiu também por aqui pela direita, tendo liberdade para atacar, para se posicionar. Acho que o Soteldo aqui desse lado, numa dobradinha com o Braga, numa dobradinha com o Marcos Leonardo, inclusive com o próprio Lucas Lima, já que o Jean Lucas costuma jogar um pouco mais pela esquerda, o Santos, se souber explorar esse setor aqui do campo, com esses 4 jogadores, o Santos pode levar muito perigo para o gol do Curitiba, que, como eu disse, é um time bastante frágil, que sofre mais de 2 gols por partida nesse Campeonato Brasileiro, tá? E aí, só para a gente encerrar, eu vou limpar aqui e voltar a câmera para mim. Mais do que tática, o que eu espero desse jogo é algo muito simples. Vontade, compreensão de que esse pode ser um divisor de águas na campanha do Santos. Como nós falamos, o Santos pode sair da zona do rebaixamento, pode passar o Corinthians na tabela, em caso de tropeço do Corinthians, em caso de vitória do Santos, e nós jogaremos contra o Corinthians no domingo. Passar o Corinthians nessa rodada nos dá entre aspas, o benefício de poder empatar na Neoquímica Arena para continuar à frente de um rival direto na luta contra o rebaixamento. Sendo que depois o Santos enfrenta o Cuiabá na Vila Belmiro, um jogo em que, em tese, nós também temos mais facilidade ou menos dificuldade para ganhar. Então, além do foco, da determinação, da percepção de que esse é um jogo decisivo, que é vencer ou vencer, que é vida ou morte, colado a isso, eu espero que os jogadores ditos protagonistas desse time chamem a responsabilidade e resolvam o jogo. Contra o Internacional, Alan Patrick e Ener Valencia colocaram o jogo no bolso. E o Santos tem sido machucado por jogadores que são os caras dos times. Então, os caras do nosso time, Jean Lucas, principalmente o Lucas Lima, que está devendo 2 jogos seguidos sendo substituído no intervalo, esses caras que elevam o nível técnico do time do Santos precisam resolver. E aqui, por exemplo, passar a bola para o Marcos Leonardo, um cara que tem mais de meio gol por jogo. Passar a bola para ele, se ele tiver 2 chances, uma eu tenho certeza que ele vai guardar. Então o seu Soteldo, por exemplo, que carrega a camisa 10, que ele honre o número do Rei Pelé, que nessa semana completou aniversário. Né? Que o seu Lucas Lima deixe de ser uma lombriga e faça por merecer a condição de titular de meia. Porque o Lucas Lima tem sido sacado e o Santos simplesmente não tem substituto. Né? Então precisa que o Jean Lucas resolva o jogo, que o Rincon auxilie no jogo, que o Dodô, que é um cara experiente, não falhe e que a bola que for no gol, o João Paulo pegue. O Santos precisa, mais do que postura, entrega, determinação, que os grandes jogadores do seu time resolvam o jogo. Porque só assim o Santos vai sair dessa situação. Os grandes jogadores do nosso time precisam chamar a responsabilidade. Não é justo que a culpa caia no Kevson, que a culpa caia no Patati, que a culpa caia em outros jogadores. E no próprio Marcos Leonardo, né, que tem nos ajudado muito. Esses caras ditos casca-grossa, jogadores de seleção, eles precisam resolver. Eles precisam chamar a responsabilidade. E é isso que eu espero não só para esse jogo do Curitiba, para essa reta final do Santos. São 10 jogos, gente. 5 vitórias. Aí a gente chega aos 45 pontos e encerra esse pesadelo que é a luta contra o rebaixamento. E aí, a partir de 2024, se Deus quiser, sem o Rueda ou o Ruedete na presidência do Santos, que a gente possa virar essa triste página e recomeçar do zero, no Campeonato Paulista, dando chance para a molecada, fazendo uma faxina nesse elenco para termos dias melhores, tá certo? Esse é o pré-jogo que eu queria trazer aqui para vocês, um pouco diferente, mas trouxemos os campinhos e eu quero saber a sua opinião. O que você achou desse vídeo? O que você achou da minha opinião, da minha análise? O que você achou da ideia do Marcelo Fernandes de manter o time principal, o time dito ideal? Se você ficou até o final desse vídeo também, obrigado pela sua audiência. Se você é novo aqui, seja bem-vindo. Se inscreva e ative o sininho. Deixe um like que é muito importante. Comente aqui o que você achou. Compartilhe com os amigos. Sinta-se à vontade para arriscar um palpite. E amanhã, quinta-feira, assim que acabar o jogo, a gente volta com o pós-jogo. Assim que o jogo acabar, dessa vez vou conseguir trazer o pós-jogo assim que o juiz apitar. E a gente espera que seja com 3 pontos do Santos para que a gente possa estar pelo menos um passo mais perto
da permanência na Série A, tá certo? Nos vemos no próximo vídeo, um abraço a todos e até a próxima!